O balcão, as mesas e as paredes do local viveram o que poderia ser o roteiro para um filme ou livro. Caetano Veloso esteve aqui nessa casa, o Noel Rosa, José Alberto de Medeiros, personalidades assim importantes, assim, Gilberto Gil, né? Pessoas graduadas, pessoas importantes que vinham nessa casa, que sentiam uma casa confortável, boa, e uma casa noturna com uma maior qualidade. As histórias fazem parte da trajetória do tradicional bar Van Gogh, aberto sempre na mesma esquina da Rua da República com a Avenida João Pessoa, na área central de Porto Alegre. A gente saía, aprontava, né, fazia festa e bebia. E aí chegava uma determinada hora que o cidadão precisava fazer uma restauração. Então, eram poucos os lugares abertos. Fosse a Tia Dulce ali na Independência, fosse o Alfredo na Cristóvão Colombo, fosse aqui no Van Gogh, a gente sabia que tinha boa recepção e uma comida honesta. O estabelecimento sempre teve uma famosa sopa de capelete de frango. A Aires Ceruti faz cobertura do turismo e da noite porto-alegrense. O jornalista sempre fechava o expediente aqui. Aquela tipo de boemia que existia há 30, 40 anos não existe mais. Está mudando. As pessoas ficam mais em casa, e tem Uber e tal. Então, qual é a minha vantagem aqui? Eu sabia que no final do giro pela cidade, aqui eu tinha certeza de chegar e encontrar as portas abertas. Para um carreteiro, o sopão. Até 2012, o bar Van Gogh não tinha horário para fechar. Depois de muitos desafios, o dono do bar já tomou a decisão e fez o anúncio que o Van Gogh vai fechar, e isso acontece no próximo domingo. O local que vivenciou muitos episódios da cidade de Porto Alegre ao longo de 65 anos. É um capítulo que se encerra, mas que vai permanecer ainda no imaginário dos frequentadores e de quem vive na região. Existem lugares antigos que preservam uma parte da história e uma importância grande em relação à cidade de Porto Alegre, mas infelizmente já não fazem o mesmo movimento de antigamente, mas as memórias elas ficam sempre muito presentes no bairro, né? Quando veio a pandemia da Covid-19, a situação financeira do bar ficou delicada. A pandemia foi a gota d'água, porque até antes já dava para pagar as contas, dava para ir levando, mas a pandemia não teve como segurar. A noite caiu muito e os custos para manter uma casa aberta a noite toda é alto, né? Enfim, o proprietário concluiu que era hora de fechar as portas. Eu nem sei o que é férias de 30 dias. Nunca tirei na minha vida, desde os 15 anos de idade. Nunca tirei 30 dias de férias corrido, né? Então, estou com 65, então está na hora de descansar um pouco.